Olá pessoal, está começando mais um Ciência em Show! Você já sabe que aqui a gente não só explica como mostra com exemplos práticos a importância da ciência na sua vida. Terra chamando Wilson! Wilson! Nossa, o que foi, gente? Estava aqui envolvido nessa história em quadrinhos. É porque todo cientista adora história em quadrinhos e também super-heróis. Afinal de contas, histórias em quadrinhos têm tudo a ver com a ciência, não é mesmo? Isso mesmo, inclusive os poderes de muitos heróis e vilões são baseados na ciência. Olha, esse aqui que eu tô lendo tem o Magneto. O Magneto, ele tinha o poder de manipular os campos magnéticos. Pobre Magneto, e pensar que Hans Christian Ørsted, um físico dinamarquês, já controlava campos magnéticos em 1819. Só que ele não controlava os campos magnéticos como um herói. Ørsted fez um experimento clássico, ele comprovou que a eletricidade e o magnetismo se relacionam. Isso mesmo, e não tem nada a ver com os poderes fantásticos do Magneto. Então, que tal a gente reproduzir a experiência de Ørsted? Boa ideia, mas a gente precisa saber primeiro um pouco mais sobre o magnetismo. Vamos nessa? Olha só, tem aqui 2 ímãs e vamos ver o que dá para fazer com eles? Por exemplo... mas dá também para repelir, olha. Olha, e por que você não usa esses ímãs para atrair materiais ferromagnéticos, como é o caso desses preguinhos aqui, olha? Boa ideia. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. E qualquer um dos polos atrai ferro e outros materiais com características ferromagnéticas, como por exemplo o níquel e o cobalto. O magnetismo é uma propriedade dos materiais. Alguns são magnéticos o tempo todo, como a magnetita, e outros podem ser magnetizados, como o ferro. Observe esse prego grande. Olha só, ele não atrai os preguinhos. Certo. Mas, se a gente passar um pouco um ímã nele aqui... Olha só. Tcharam! Nossa, olha só, ele atraiu os preguinhos também. Esses materiais interagem por ação de campos magnéticos que são invisíveis, assim como campos elétricos e campos gravitacionais. E a Terra também possui um campo magnético. É por causa dele que as bússolas funcionam. A agulha da bússola é magnetizada e atua como um pequeno ímã. Como ela está inserida no campo magnético da Terra, uma força age sobre ela. Querem ver o formato do campo magnético ao redor de um ímã? Sim! Puxa, tá bom. Então para isso eu preparei aqui ímã e pó de ferro. Tcharam! Veja só que bacana! As propriedades magnéticas dos materiais dependem das propriedades magnéticas dos átomos que os compõem e de como esses átomos se organizam quando formam um sólido. Mas os campos magnéticos também são gerados por correntes elétricas e é por isso que eu quero fazer a experiência de Ørsted. Vamos? Eu estou contigo, Gerson, vambora! Vamos! Só se for agora. Aqui nós temos um condutor que está ligado a uma fonte de tensão. E quando você ligar a fonte, uma corrente elétrica vai percorrer este condutor. Mas espera um pouquinho, como que eu vou saber se isso daqui está produzindo um campo magnético? Elementar, meu caro Wilson. É só eu usar minha bússola. Vou colocar aqui em cima. Só ligar agora a fonte. Ih, será que não deu certo? Calma, calma, calma. Vamos fazer um pequeno giro aqui. Aí, ó. Olha só a reação da bússola quando a gente liga. Ela vai para uma nova posição. Ô, Gerson, dá uma afastadinha na bússola pra gente ver o resultado. Sobe. Desce. Realmente funciona. A bússola vai voltando aos poucos para a orientação original. Isso porque o campo magnético da Terra é constante por aqui, mas o gerado pelo fio cai linearmente com a distância. O importante é saber que o campo magnético tem uma intensidade medida na unidade Tesla. Ô, Daniel, varia a corrente aí então pra gente ver o comportamento dessa bússola. Aumenta.
Aumenta a corrente. Abaixo. A direção do ponteiro modifica porque o campo depende linearmente da corrente elétrica. Agora, o que acontece se a gente inverter a polaridade? Deixa comigo. A corrente passa a circular em outro sentido, o campo magnético também inverte o sentido e por isso a bússola passa a apontar para o outro lado. Então, precisamos explicar melhor como fica o campo magnético ao redor de um fio. As linhas de campo magnético geradas ao redor do fio formam círculos no seu entorno. E esse campo magnético sempre aponta perpendicularmente ao fio. Para descobrir a direção e o sentido dessas linhas, posso usar a regra da mão direita. Para isso, é só alinhar meu polegar com o sentido da corrente elétrica, girando meus dedos. Isso mesmo, dessa forma, os dedos vão apontar no sentido dos campos magnéticos. Muito bem, hoje nós estamos demais. Conseguimos falar bastante de ciências e ainda mostramos aqui um experimento clássico. Foi a partir dos resultados desse experimento que todos ficaram convencidos da relação entre eletricidade e magnetismo. Nasceu então o eletromagnetismo. Como eu disse, o Ørsted há mais de 100 anos já controlava os campos magnéticos. Só faltou a gente mostrar uma coisa muito importante aqui hoje. O fenômeno no qual os campos magnéticos influenciam as cargas elétricas. Maravilha, então vamos lá mostrar. Correntes elétricas geram campos magnéticos, e campos magnéticos afetam o movimento de cargas elétricas. Desde que elas se movimentem perpendicularmente a um campo magnético. Agora, vamos ver isso na prática. Mas para isso eu preciso de um canhão de elétrons. Vejam só que beleza da tecnologia moderna. Olha só, parou de falar de ciência para ver novela. Nós estamos brincando aqui, mas o Gerson tem razão. Os antigos televisores, esses de tubo, como esse, funcionam como um canhão que dispara elétrons na tela. Por isso, adivinha o que vai acontecer quando eu aproximar esse imã da tela do televisor? Dá licença um pouquinho. Olha só. Tá distorcendo a imagem. Legal. Pra cá no meio. Para aí um pouquinho. Aí, ó. Claro, a imagem da TV é formada pela colisão dos elétrons com a tela em posições muito precisas. Como o campo magnético do ímã altera a trajetória de partículas com carga elétrica, elas não conseguem chegar onde deveriam. Ó, e a imagem fica assim, ó, toda distorcida. Não é massa? Bem legal. Sabe um poder que eu nunca vi nos quadrinhos? Não. Interagir com partículas carregadas em movimento. Que tal então a gente estudar uma forma de tornar possível esse superpoder? Só precisa arrumar um bom nome para esse herói ou heroína que com certeza seria o melhor de todos. Ah, eu já sei. O que vocês acham de Super Aurora? A Aurora? Isso aí não tem nada a ver com um super-herói. Ué, ela poderia produzir uma aurora boreal no céu. Ia ser interessante, afinal, auroras nada mais são do que a interação de partículas carregadas com o campo magnético terrestre. Eu só não sei como ela derrotaria os inimigos. Mas o importante é que essa super-heroína já tem até trilha sonora. Ô, Jackson, solta o som aí. Produção! Tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Ciência em Show! Vou pegar meu imã e dar um fora daqui. Tchau!